Boa noite a todos. É um prazer estar aqui com vocês. Gostaria de agradecer a Carmen, né, pelo convite, a toda a equipe, pelo apoio, Marcelo, Camila, Hugo, Rafael. E eu vim hoje aqui compartilhar um pouquinho com vocês a experiência, né, com relação ao perfil e à designação do APF. É um tema que eu venho estudado em função do meu projeto de M, e aí eu queria compartilhar com vocês hoje algumas experiências, né, e algumas abordagens em relação ao perfil, principalmente do voluntário, por consequência do APF dentro do movimento escoteiro. Então, quando a gente fala de perfil, né, é algo muito subjetivo, né? O perfil, o que seria um perfil adequado ou um perfil não adequado, né? Às vezes a gente tem um pouco de dificuldade até de elencar, né, se são competências, se são habilidades, enfim, o que seria esse perfil. Então, quando, às vezes, eu não sei se vocês aqui tiveram experiência de passar em algum processo seletivo para o voluntariado, mas quando você chega para um voluntário e você fala, olha, infelizmente você não se encaixa no perfil. Então, torna um pouco difícil o entendimento se você não tem claro alguns pontos. Então, para que a gente possa começar assim, a nivelar alguns conceitos, né? É importante que a gente tenha em mente que o perfil nada mais é do que um resumo de qualificações, de habilidades, de competências que e de experiências anteriores, né? Às vezes, quando o adulto ele é captado no movimento escoteiro, se ele não teve nenhuma vivência enquanto jovem, ele com certeza ele não vai ter experiências anteriores dentro do movimento escoteiro, mas ele vivenciou algumas coisas, ele tem algumas habilidades, ele tem algumas qualificações e, por consequência, algumas competências que podem ser interessantes e que se encaixem ao perfil do voluntariado que a Política Nacional de Adultos no movimento escoteiro, ela hoje coloca como uma premissa, vamos dizer assim, como um norte, uma orientação, né? E aí, pensando um pouquinho em perfis do voluntariado, existe um local chamado Observatório Social, que ele faz um trabalho de pesquisa e principalmente de engajamento social. E aí, ano retrasado, eles fizeram um estudo chamado Estudo Além do Bem, onde eles tentaram identificar 5 perfis diferentes de voluntariados baseados no comportamento desses voluntários. E é muito interessante porque dentro de cada perfil a gente consegue identificar algumas atitudes, algumas ações, algumas habilidades, né, que estão presentes também no movimento escoteiro. Então, o primeiro perfil que eles identificaram é um voluntário self. Esse voluntário self é como se ele tivesse um gatilho, um fator motivador de engajamento para fazer parte de um grupo ou de ser reconhecido. Então, ou seja, ele, por meio de uma indicação de um colega de trabalho, de um amigo da família, do pai, da mãe, ele é motivado, ele tem um gatilho para fazer parte, para conhecer aquele trabalho voluntário. Na maioria das vezes, é um voluntário que ele não tem uma dedicação assídua, ele é um voluntário que ele se dedica ao máximo 1 ou 2 vezes no mês em projetos bem pontuais, em projetos, na maior parte das vezes, corporativos. Um segundo perfil que eles identificaram é o voluntário missionário.
esse voluntário missionário é o que nós antigamente chamávamos de voluntário assistencialista. Ele é um voluntário que ele está muito ligado à questão de igrejas, de projetos sociais dentro ou de igrejas ou de alguma religião, e ele tem como uma principal característica ter o seu benefício, a sua satisfação pessoal. Ou seja, a maioria do voluntariado assistencialista, ele não está muito preocupado com a causa em si, né? Mas sim com o bem-estar que aquela ação produz de imediato. Ou seja, ele coletou uma cesta básica, ele entregou essa cesta básica, pronto, ele já cumpriu o seu papel. Mas aquela cesta básica, ela vai ser importante naquele momento. E depois? Será que vai vir uma outra pessoa e aquela família que recebeu aquela cesta, ela vai continuar tendo algum auxílio, alguma ajuda? Então, esse tipo de preocupação para o voluntário missionário, ela não existe. Porque, do ponto de vista dele, foi a satisfação pessoal em ele, onde ele coletou a cesta, ou ele, enfim, fez uma campanha, ele coletou alguns donativos, entregou, então ele cumpriu o seu papel. Um outro tipo de voluntariado é o voluntário tradição. O que seria esse voluntário tradição? Ele tem os gatilhos dele em datas especiais ao longo do ano. Então, são datas marcantes, como, por exemplo, Páscoa, Natal, Dia das Mães, Dia das Crianças. Então, ele é um voluntário que ele não tem um engajamento maior porque lhe falta motivação, mas ele se vê sensibilizado e acaba, de alguma maneira, realizando um trabalho de doação, realizando um trabalho mais na linha do assistencial. Tem o quarto tipo de voluntariado que foi elencado com esse estudo Além do Bem, é o voluntário Discovery. E o que seria esse voluntário? Esse voluntário ele gosta de vivenciar novas realidades por meio da atividade voluntária. Então, geralmente, é um voluntário que ele está ligado a uma organização do terceiro setor, que ele tem um perfil muito mais numa busca de um ganha-ganha, vamos dizer assim, ou seja, ele vai mais para o voluntariado corporativo, aonde ele consegue o entendimento dele, né, dentro das suas características, que aquela ação, que aquele desprendimento de tempo, vamos dizer assim, para o trabalho voluntário, vai, de alguma forma, servir de incentivo, seja numa mudança de emprego, seja numa ascensão dentro da empresa, seja num reconhecimento por esse tipo de trabalho. E, por último, nós temos o quinto perfil, né, que é o voluntário ganha-ganha. Então, esse voluntário é um voluntário que ele participa das atividades com uma certa assiduidade, mas ele percebe que essa ação de voluntariado, que esse trabalho, que o trabalho voluntário dele, de alguma maneira, ele traz um benefício em função do seu aprendizado, do seu desenvolvimento pessoal, tanto pessoal quanto profissional. E aí ele se sente grato em participar. Então, é como se a troca que ele tem ao desenvolver um trabalho voluntário, essa troca, ela permite, ele reconhece que essa troca permite, de alguma maneira, o seu desenvolvimento enquanto pessoas. E aí eu gostaria de apresentar para vocês uma pesquisa do IBGE de 2018,
que ela traz um pouquinho da realidade, né, do trabalho voluntário no Brasil. Então, como vocês podem perceber, a taxa de escolaridade, né, de realização por escolaridade, o ensino superior, ele chega a quase 8% do total de voluntários, né, de pessoas que, de alguma maneira, exercem um trabalho voluntário no Brasil. Um dado muito significativo é que quase 50% desses voluntários, eles realizam a prática do voluntariado de 4 ou mais vezes ao mês. Ou seja, é um voluntário que, dentro daqueles perfis, daquelas características que nós falamos anteriormente, ele estaria entre o voluntário Discovery e o voluntário ganha-ganha. Outro dado também bem significativo é que a taxa de realização por grupos de idade, vocês podem perceber aí que pessoas com mais de 50 anos, elas chegam a 5% da população que, de alguma maneira, exerce esse trabalho voluntário. E aí, indo um pouquinho na linha da psicologia, né, quando você pega a questão do desenvolvimento, dos níveis de desenvolvimento, mas a teoria de Piaget, essas coisas que falam sobre as características, conformidade, etc., essa faixa etária é uma faixa etária que já está, de certa forma, classificada numa faixa etária mais estável, ou seja, ela já tem uma carreira profissional, ela já está, em alguns momentos, com a vida profissional estabilizada, então ela já sabe o que ela quer, ela já tem uma visão de futuro diferenciada, ou seja, ela se dispõe, ela tem uma disponibilidade de tempo maior para se dedicar ao trabalho voluntário. Agora, percebam que dos 7,2 milhões de voluntários, né, a maior parte, quase 80%, ainda continua sendo enquadrado como um voluntariado assistencialista, né? Então, são pessoas que atuam em congregação religiosa, em sindicatos, condomínios, partidos políticos, mais na linha da ideologia, em escolas, hospitais ou asilos. Uma taxa assim, muito pequena, dados 80%, ou seja, 13%, se enquadram no que hoje seríamos nós, né, adultos voluntários, no movimento escoteiro. Então, assim, isso é um dado importante, porque há uma oportunidade de captação, né, de a gente tentar reverter isso, mas, para isso, a gente precisa conhecer um pouquinho e tentar identificar esses perfis para que a gente possa fazer uma captação mais assertiva, vamos dizer assim, dessa pessoa que está disponível a exercer um trabalho dentro do voluntariado. E aí, eu queria trazer para vocês um pouquinho, não sei se vocês já escutaram falar em DISC, né? DISC é uma ferramenta, ela vem sendo utilizada há mais de 38 anos e por mais de 53 milhões de pessoas no mundo. É uma ferramenta que vai muito na linha da psicologia positiva também, e ela permite uma avaliação comportamental. Então, percebam, não é uma avaliação psicológica, é uma avaliação comportamental, que tem como finalidade aumentar a compreensão das pessoas em relação ao seu próprio comportamento e de outros. Quando a gente fala em DISC, né, como uma avaliação comportamental, a gente costuma dizer que a ferramenta ela permite, né, uma melhor compreensão, gerenciamento e desenvolvimento no seu trabalho, na sua atuação
perante a sociedade e a família. Por quê? Porque quando você se percebe dentro de algumas características, você consegue, de alguma maneira, desenvolver algumas habilidades e, por consequência, tornar mais, vamos dizer assim, mais ativo algumas competências que vão facilitar o seu trabalho e principalmente a sua relação interpessoal dentro do voluntariado. Então, eu queria trazer para vocês um dado bem curioso, que foi uma pesquisa na Universidade de Stanford, em conjunto com Harvard, do Núcleo de Pesquisa de Psicologia Positiva, que diz o seguinte, que hoje, não só no trabalho voluntário, mas também no mercado de trabalho, na questão da atuação profissional. Quando você passa por um processo seletivo, 15%, quando você está sendo avaliado, 15% apenas das suas ações são baseadas à questão da capacidade e conhecimento técnico. Veja bem, apenas 15%. Então, 85% estão ligados diretamente à questão da relação interpessoal, do grau de conhecimento sobre o comportamento humano que a pessoa possui. Então, quando a gente traz isso para o mercado de trabalho, hoje, dentro das empresas, nas áreas de gestão de pessoas, etc., isso fica muito nítido, né? Tem setores que preferem dispensar um funcionário altamente técnico, mas que não possui habilidade de relação interpessoal, de trabalho em equipe, por conta de todo o esforço que a pessoa vai ter que fazer para mudar algumas características e competências com esse colaborador, do que um trabalho inverso. Não diferente, né? Você pode ensinar, você pode fazer uma construção colaborativa de alguns conhecimentos, se não de todos, com um adulto em desenvolvimento, com um adulto voluntário. Agora, essas questões de características voltadas para habilidades de relacionar-se com o outro, de reconhecer os seus limites, dessa relação interpessoal, isso exige de nós, voluntários, muito maior, porque é você tentar mudar características dentro de uma pessoa, né? Então, isso se torna, às vezes, um trabalho muito mais difícil e cansativo, o que acaba desmotivando as pessoas a seguirem nesse processo. Então, isso é um dado muito relevante, porque você percebe que hoje o que está em análise, o que está em evidência, é muito mais essa habilidade de você se adaptar-se ao meio, várias situações, mas principalmente você ter a habilidade de você se moldar nessa questão da relação interpessoal, de você estar aberto ao outro, ao diálogo e ao trabalho em equipe. Sandra? Oi? Oi, deixa eu só fazer uma observação com relação a isso que você falou. Ok. E aqui nós vamos perceber que você está falando das competências, né? Daquelas competências que estão nas rotas de aprendizagem, né? Exato, então, assim, exato. Tudo se tem uma ligação, né? Então, é importante que a gente esteja ouvindo isso que a Sandra está colocando, uma linguagem fora do escotismo, mas que tem toda a ligação com aquilo que está nos nossos documentos. Obrigada, Carmen.
Então, continuando, né, na prática, o DISC, essa ferramenta, ela se apresenta dessa forma, como se fosse um disco de pizza, vamos dizer assim. Então, em vermelho, nós temos a característica do dominante, né? Em amarelo, a característica do influente, em verde, a característica do estável, e em azul, a característica do analítico. E aí você já vai me perguntar, mas Sandra, como assim? Dominante, influente, estável, analítico? Então, eu vou falar um pouquinho para vocês de cada característica. Lembrando que eu estou trazendo para vocês uma visão de fora, de análise de comportamento, de características, mas como a Carmen bem frisou, tudo isso está ligado e tem aderência, né, as competências, sejam elas essenciais, específicas, que foram traçadas dentro do Plano Nacional do Movimento do Adulto no Movimento Escoteiro, né? Então, uma coisa não está desassociada de outra, mas, assim, é uma maneira de forma lúdica, trazer para vocês alguns conceitos de características comportamentais que vão auxiliar vocês a identificar e de alguma forma, conseguir planejar essa ação com o seu assessorado e vice-versa, tá? Então, falando um pouquinho do perfil do dominante. O dominante, ele tem uma postura mais enérgica, o nome já diz, né? Ele tem um comando firme, ele tem um senso de urgência, é uma pessoa que está muito atenta aos prazos, né? Por outro lado, é uma pessoa que ela tem a necessidade de ter uma certa independência, de ter uma iniciativa própria, é uma pessoa que toma decisão muito rápida, de forma objetiva, prática, com muito dinamismo, né? Então, é uma pessoa que tem uma certa ousadia para correr riscos e inovar. Ou seja, uma pessoa que não tem medo de ousar na sua atitude enquanto voluntariado, de rever algumas práticas, de tomar ali uma decisão que ela precisa ser rápida, ela precisa e de alguma maneira, de trazer um resultado com mais objetividade. Já o influente, né, é uma pessoa que ele tem o dom da palavra. Então, ele consegue, ele tem uma habilidade muito grande de agregar outras pessoas, de se fazer ouvir, né? Ele tem uma facilidade uma flexibilidade de se adaptar às mudanças. Então, é uma pessoa que tem uma habilidade de persuasão, de facilidade de influenciar, de convencer pessoas. Ele é uma pessoa que ele é como se fosse, vamos supor, um mestre de cerimônias no grupo, uma pessoa que faz o acolhimento, que recebe os pais, que recebe o adulto voluntário, é uma pessoa que ele está sempre em contato com os outros, e tem sempre muitas pessoas ao redor. O estável, que é o verde aqui, ele já é uma pessoa que ele tem uma característica muito interessante, que é a empatia. Ele tem uma facilidade de ouvir, ele tem uma facilidade de se colocar no lugar do outro, é aquela pessoa mais calma, centrada, é aquele adulto voluntário, ou APF, que você chega, você conversa, você consegue ter um diálogo mais sereno, vamos dizer assim, mais orientativo, porque ele lhe ouve com uma escuta empática, ele se coloca no seu lugar, ele tenta entender as dificuldades, ele tenta construir junto com vocês uma nova rota de aprendizagem, por que não? Ele lhe auxilia no plano de formação, enfim, ele tem uma facilidade
de compartilhar decisões e responsabilidades. E, por fim, o perfil analítico. O perfil analítico, ele é uma pessoa, assim, ele é aquele voluntário que ele gosta de trabalhar com ações, atividades, com tudo muito organizado, com muito detalhismo. Então, ele é aquele voluntário, de certa forma, que ele consegue escrever um livreto, um manual de orientação, ele consegue, de alguma maneira, ter habilidade para analisar possíveis questões. Então, uma autorização para atividade externa, ele é aquela pessoa que ele vai pegar o documento, ele vai ler de forma detalhada, ele vai fazer análise dos riscos, dos pontos fracos, dos pontos fortes, ele vai fazer um apontamento, mas sempre baseado nos normativos, sempre baseado nas regras. Então, ele é uma pessoa que ele tem essa habilidade como o nome já diz, é uma característica analítica de analisar, né? De forma muito detalhada, com precisão e concentração. E aí, trazendo um pouquinho para vocês a questão dos perfis, né? Traduzindo um pouquinho o perfil dentro dessa ferramenta do DISC. Então, o perfil de um voluntário em desenvolvimento, ou de um APF, ou de um assessorado, que tem essa característica, ele é uma pessoa, o líder dominante, o voluntário dominante, vamos dizer assim, ele é mais ousado, ele tem uma voz mais firme, de certa forma, são pessoas mais inflexíveis, são pessoas que têm uma certa dificuldade com gestão de mudanças, e eles têm mais energia, são mais enérgicos. Já o voluntário, com essa característica mais do influente, são pessoas mais abertas, são pessoas descontraídas, são pessoas extrovertidas, e são grandes motivadores, são grandes engajadores dentro da sua unidade escoteira local, dentro da sua seção autônoma, são pessoas que são referência por conta do diálogo e da motivação que ele traz, que ele reporta ao grupo. Já o voluntário estável, algumas características principais é saber ouvir, eles são pessoas mais pacientes, por outro lado, são pessoas conservadoras e que gostam de planejar. Então, é aquele voluntário que, se você passa uma atividade, por exemplo, um acampamento de grupo, ele vai tomar a frente, fazendo todo o planejamento, sejam das bases, das atividades, enfim, de forma bem detalhada. E ele é um perfil, como vocês podem ver aqui na pizza, né? O está ali, ele é um perfil que ele é uma linha muito tênue entre os dois, né? A mesma coisa acontece com o dominante e o influente, né? Não é que eles eles não são os opostos, mas assim, a linha entre os dois é muito tênue, né? E aí, por fim, o líder analítico, ele é um líder que ele tem a exigência de ter as coisas mais sistematizadas, mais organizadas, eles prezam pela qualidade. Então, assim, você vai passar alguma tarefa para um voluntário que tem essa característica, não é simplesmente passar a tarefa, ele vai querer saber o porquê, se ele tomar, se aquele jogo, qual é o fundamento do jogo, que tipo de habilidades podem ser
desenvolvidas ou incentivadas com aquele jogo, se aquele jogo ele vai permitir que o jovem ou que, enfim, o adulto, ele consiga avançar dentro do seu mapa de progressão, quais são as etapas, enfim, ele tem essa necessidade de ter as tarefas, enfim, as atividades mais sistematizadas, vamos dizer assim, para que ele se sinta confortável em contribuir. E aí, eu acredito que todos já tenham visto o filme Madagascar, né? Então, eu trouxe para vocês, dentro do filme, nós temos as 4 características comportamentais, né? Então, você tem aí o Alex, que é o leão, ele tem um perfil dominante, né? Então, ele é autoconfiante, ele aceita e gosta de desafios, ele é altamente competitivo, ele é destemido e corajoso. Aí você vai para o par, né, vamos dizer assim, com ele, que era o Marte, que tem um perfil influente, que é o comunicador. Então, ele é entusiasmado, ele é otimista, ele no filme era aquele que se dava bem com todo mundo, que conversava com todo mundo. Então, esse é o perfil, essas são as características do influente. Já a Glória tem uma característica do estável. Ela era paciente, calma, mais conservadora, tinha um ritmo, né, mais lento, vamos dizer assim, perante do Alex, do Marte, né, e mais consistente, mais na dela. E aí, por fim, o Melman, que era a girafinha, né, hipocondríaca, enfim, atento aos detalhes, mais organizado, então tudo tinha que ser no mínimo detalhe, ele queria entender, tudo era, enfim, é uma pessoa mais organizada, autodisciplinada e conservadora. E aí, quando a gente traz aqui essa analogia aos personagens do filme, percebam que lá, como no gráfico anterior da pizza, você tem os irmãos ousados, que são o dominante e o influente, e os irmãos cautelosos, que são o estável e o analista. Por outro lado, eu tenho primos emocionais, né, que seriam o influente e o estável, e os primos lógicos, porque o dominante é uma pessoa, como ele tem que tomar decisões rápidas, o raciocínio dele, lógico, também, ele é bem aguçado, assim como o analista. Então, é o que nós chamamos de primos lógicos. E aí eu queria, assim, pelo pouco, né, que eu passei para vocês, será que você se reconheceu em alguma das características? E aí percebam que eu trouxe uma imagem que é um peão se olhando ao espelho. E a imagem que ele projeta é a dele? Não é? O que vocês acham? Eu pedi para quem quiser, pode escrever no chat, ok? Tá. Legal, Marcelo, é isso aí. Isso, ele está vendo o rei. E aí, legal, Rosa, acho que eu tenho um pouquinho de tudo, que ótimo. Eu tenho o perfil do Alex, legal. Então, é bem isso, né? A gente, quando se olha no espelho, somos seres humanos, né? Então, claro, temos limitações, todos têm, é normal isso. Então, será que eu me olho, eu vejo a Sandra com as características que eu gostaria de ter, por que não? Então, por isso que eu trouxe essa imagem. É um peão se olhando no espelho, mas ele não se vê peão, ele se vê rei. E aí,
eu queria trazer outra reflexão aqui para vocês. Eu vi que vocês colocaram aqui, o Ari colocou que ele é analítico, o Milton, me veja num desafio, eu também, o Delmar, eu sou um misto, e é isso mesmo, gente. Todo ser humano, ele possui um pouquinho de cada característica que eu trouxe para vocês. Então, assim, Sandra, claro, eu já fiz a minha análise. Então, se eu fosse me apresentar agora para vocês, eu colocaria: meu nome é Sandra, e as características com as quais eu me identifiquei foram dominante e influente, que foi o resultado da minha avaliação. Agora, eu poderia também ser dominante analítico, dominante estável, estável influente, e não há erro nisso. Percebam que o DISC, e aí eu trouxe aqui um link para vocês, que é uma avaliação gratuita que vocês podem fazer, que é bem legal, porque assim, o DISC, ele traz tipo uma radiografia de como você está se apresentando hoje para a sociedade. Então, não é uma avaliação psicológica, é uma avaliação comportamental. Então, hoje, diante dos desafios que eu tenho no trabalho, no voluntariado, nas minhas relações pessoais, as características que estão sendo mais exigidas, vamos dizer assim, são as características dominante e influente. Pode ser que daqui a 6 meses eu faça o questionário de novo e esse perfil mude, e eu tenha mais características influentes analíticas, influentes estáveis. Poxa, será que o questionário estava errado? Não, porque ele traz uma avaliação do momento, tá? Então, se vocês ficaram curiosos, tem essa ferramenta que é gratuita. Claro, não é o questionário completo, porque o DISC ele dispõe de várias ferramentas de análise, é uma das, mas é legal porque já permite você se reconhecer diante de algumas situações que vocês vão perceber a relação com uma das características dentro do quadrante do DISC. Tá bom? E aí, agora, eu queria falar um pouquinho para vocês sobre a política na política mundial em 2017. E aí eu queria chamar muita atenção para vocês em 2 pontos aqui importantes. Percebam aqui, o adulto como protagonista na construção do conhecimento. Então, o APF hoje, ele é a principal ferramenta de motivação, de engajamento e de construção colaborativa do conhecimento. Por que eu digo isso? Porque o APF é uma pessoa fundamental no ciclo de vida do adulto em desenvolvimento. Então, assim, se eu tenho um APF, ou se eu estou na condição de APF hoje, e eu não consigo, de alguma forma, mobilizar, engajar o meu assessorado, eu vou precisar parar um pouquinho e rever algumas coisas. Porque, será que eu tenho perfil? Será que eu não tenho perfil? Será que eu posso melhorar algumas competências, que é o momento de eu parar um pouquinho, de eu ficar em stand-by e retomar a função, ou me colocar à disposição mais à frente. Então, percebam, o adulto, como protagonista na construção do conhecimento, não só o de outro adulto, mas principalmente dos jovens. Então, se você é um adulto em desenvolvimento, se você é um APF, se você é um assessorado, você é o protagonista na construção do conhecimento. Então, se você não está, de alguma maneira, comprometido e, principalmente, engajado
com o movimento escoteiro, com certeza, lá na frente, e aí eu falo num espaço de tempo muito curto, as ações elas vão começar a ficar comprometidas e vão gerar alguns impactos, como desmotivação de alguns jovens, como desmotivação de uma chefia mais próxima, né? Porque o trabalho ele é feito de forma colaborativa e em equipe. Então, é muito importante que a gente fique atento, não só à questão do que nos motiva, mas principalmente ter esse olhar mais humilde, no sentido de você se autoavaliar e perceber que algumas possíveis ações, ou possíveis ajustes, como eu gosto de chamar, eles precisam ocorrer ao longo do seu ciclo de vida, seja como pessoa, seja como profissional e principalmente como voluntário, né? E aí, dentro da política nacional, nós temos a gestão por competências, as essenciais, as específicas, o processo formativo, as ferramentas, a rota de aprendizagem, com os níveis preliminar, intermediário e avançado, né? Os instrumentos que permitem esse processo formativo com cursos em EAD, oficinas, cursos técnicos, seminários, e agora com, né, o EAD, também agora com essas questões dos webinários que o DF vem proporcionando, orientações gerais, o papel do APF, que muito bem o Kiko colocou no primeiro webinar, né, que é muito importante que o APF ele compreenda o seu papel. Então, agora, com o manual do APF, é mais uma ferramenta de leitura, de reflexão, de construção conjunta. E, além disso, ele precisa também compreender a operação da política nacional, regional e local. Ele precisa entender em que momento ele se insere, né? Ele faz parte, ele é corresponsável, vamos dizer assim, nessas ações, nessas atividades de formação. E aí a gente entra no que dentro da política nacional de adultos no movimento voluntário, ou no movimento escoteiro, foi colocado como perfil da APF. Então, se eu falo de um APF, eu espero que ele seja comprometido, que ele tenha confiança, generosidade, que ele tenha uma abertura a sugestões de mudanças, que ele tenha congruência e entusiasmo. E aí eu queria falar um pouquinho para vocês sobre cada característica, vamos dizer assim. Então, de acordo com o manual do APF, a gente espera o comprometimento do voluntário, do adulto em desenvolvimento, né, do APF, como uma pessoa comprometida a fazer que o seu assessorado absorva a mesma paixão que norteia a sua atuação voluntária em prol da proposta do movimento escoteiro. Gente, olha a responsabilidade, né? Então, como eu tinha falado no slide anterior, nós somos um espelho. Então, se o APF não é uma pessoa comprometida, se ele não tem paixão, se ele não tem aquela energia, se ele não tem motivação, como que ele vai conseguir, de alguma maneira, startar isso no seu assessorado? Né? É difícil. Então, o comprometimento, ele está muito ligado a uma outra palavrinha que eu vou falar mais à frente para vocês, que é engajamento, né? Então, não basta você ser comprometido, você precisa ser engajado também. Outra característica é a confiança. Então, o APF, ele precisa ser uma pessoa que o assessorado possa contar em qualquer situação. Então, o assessor, o APF, ele precisa
praticar o que ele diz. E o assessorado, de alguma maneira, ele precisa reconhecer isso no seu APF, para que ele possa lhe confiar, para que ele possa confidencializar algumas questões, para que ele possa ter abertura para o diálogo, para trocar algumas informações, né? Para que ele possa, de alguma maneira, se sentir acolhido, amparado no sentido das orientações no seu processo formativo. E aí entendo, o processo formativo dentro do voluntariado não necessariamente está só ligado às questões técnicas, às questões dos normativos, às questões das regras, às questões... Não, ele está ligado também ao seu desenvolvimento pessoal. Porque muitas vezes, como a gente já viu lá atrás, 85% do que eu faço hoje, ele está ligado nesse diálogo, nessa questão da relação interpessoal. Os 15%, que é o técnico, eu posso aprender com uma leitura, com um curso autoinstrucional, não necessariamente eu consigo, eu preciso de uma outra pessoa, né, para que eu possa, em sua plenitude, aprender a parte técnica. Então, quando a gente fala de voluntariado, principalmente dentro do movimento escoteiro, nós estamos lidando com pessoas, né? A formação, o movimento escoteiro, ele tem um projeto educativo e a sua maior função é a formação de novos líderes, né? Que a gente ouve muito falar, líderes da paz, aquela pessoa que reflete, que tem uma visão macro, não só da sociedade, do mundo, um jovem que ele é capaz de enxergar as possibilidades e criar oportunidades. Então, a gente percebam, tudo está muito ligado com a questão da relação interpessoal, do espelhamento, que a gente tanto fala, do aprender na prática. Então, essa relação de confiança entre o assessor e o assessorado, ela é fundamental. Outro ponto é a questão da generosidade. Então, é uma característica que o APF ele precisa, de alguma maneira, transmitir, vamos dizer assim. Então, tenha essa generosidade disponibilizada não só para com ele, mas principalmente com a relação dele, com a relação entre o assessor e o assessorado. É aquela coisa do vamos juntos, né? É muito fácil, dentro do movimento escoteiro e do trabalho voluntário, você chegar, né, e falar assim, olha, faça assim, né, e dá as costas e vai. Mas o APF, ele precisa fazer algo mais, né? Então, essa questão da generosidade, como bem expressa a foto, é ele estendendo a mão, vamos juntos, estamos juntos. Então, vamos fazer juntos. Se eu não sei, vamos aprender juntos. Então, ter essa generosidade, praticar a generosidade nessa relação entre assessor e assessorado. E aí, um ponto que quando eu falo assim com os meus assessorados, né, e penso no grupo, é bem complicado, né? É quando a gente tenta dizer assim, não há verdade pura, né? Percebam que eu trouxe algumas contas aí para vocês. Se vocês fizerem rapidamente, vocês veem que todas têm o mesmo resultado. Mas eu cheguei ao mesmo resultado de forma diferente. Então, assim, não há verdade absoluta, né? Então, o APF ele tem que ter um perfil de estar aberto para sugestões de mudanças. A questão de estar aberto a receber um feedback dos adultos que ele assessora, de
conseguir enxergar de que ele pode passar uma tarefa, que ele pode, na verdade, dar uma orientação para o seu assessorado, e o assessorado conseguir chegar num resultado diferente da maneira que ele havia planejado, que o APF havia planejado. Porque, volto a dizer, não há uma verdade absoluta. Então, 5 mais 5 são 10, 2 vezes 5 são 10, 1.000 dividido por 100, 10, 1 mais 9, 10, 250 menos 240, 10. Eu cheguei ao número 10 de várias formas diferentes. Então, a gente tentar sair e quebrar aquele paradigma do que faça do jeito que eu faço, porque do jeito que eu faço é certo. Então, a gente tem que... É um exercício diário de você estar aberto às novas possibilidades. E essa relação do assessor com o assessorado, ele é uma ferramenta gigantesca, não só para o desenvolvimento do assessorado, mas para o desenvolvimento de ambos, porque ambos crescem, ambos aprendem juntos. Toda a ação que você faz, toda a construção do conhecimento que você se permite fazer de forma colaborativa, todos saem ganhando. Então, dentro de todas as características, eu, Sandra, considero essa a principal, porque é você tentar enxergar um resultado de várias formas, respeitando, aí eu volto um pouquinho lá atrás, as características do seu assessorado e as suas características, respeitando o limite do seu assessorado e entendendo os seus limites também. Sandra? Oi? Sandra? Oi? Oi? Eu só te interromper um instantinho. Claro, deve. Faltam 10 minutos, tá? Ai, meu Deus, tá. Vou correr. Desculpa. 10 minutinhos. Tá, vou correr. E aí, a questão da congruência também, né? Eu coloquei o símbolo matemático. Então, o assessor, ele é aquela pessoa que ele vive verdadeiramente seus valores, e o assessorado, ele consegue enxergar isso. Ou seja, o APF, o que ele fala, o que ele diz, está em total aderência com as suas atitudes. Então, não adianta eu chegar aqui com um discurso maravilhoso e lá no grupo onde hoje eu atuo, ou na diretoria regional, ou com o grupo nacional, eu tenho uma atitude completamente diferente. Então, não tem lógica isso. Então, a congruência também é uma das características que, dentro da Política Nacional de Adultos com Movimento Escoteiro, a gente espera do APF. E aí vem o entusiasmo. Então, o APF, ele tem que ser... Perceba essa foto, todos estão rindo, todos estão se divertindo. Então, o APF é aquela pessoa que ele está sempre entusiasmando, motivando todos que estão ao seu redor, os seus assessorados, e possibilitando oportunidades ou orientações que facilitem ao seu assessorado que ele alcance os seus objetivos. E aí, Carmen, eu queria acrescentar uma palavrinha aqui para vocês, que hoje ela é muito usada quando a gente fala em trabalho voluntário, que é o engajamento. Aí vocês podem perguntar, poxa, Sandra, mas engajamento e comprometimento não são as mesmas coisas? Não, são conceitos semelhantes, mas eles são distintos. Por quê? Eu posso ser um voluntário muito engajado, muito comprometido. Eu posso fazer as minhas atividades, as minhas tarefas no prazo, eu posso seguir todos os normativos, eu compreendo o meu papel dentro da instituição, mas é só isso. Agora, se eu sou um APF, que eu sou comprometido e engajado,
além de todas as questões que me levam ao comprometimento, eu tenho a consciência do meu compromisso funcional. Então, que eu cumpra os meus papéis e as minhas responsabilidades. Ou seja, o APF, o voluntário engajado, é aquele que está envolvido emocionalmente com as questões que ele atua. Ou seja, ele tem a disposição de realizar essa conexão emocional. Então, mais do que cumprir metas, mais do que cumprir tarefas, mais do que seguir normativos, mais do que eu respeitar toda a rota de aprendizagem, de eu passar por cada etapa, eu tenho a disposição, eu tenho um compromisso emocional com a causa. Então, eu me sinto cada vez mais motivado, eu me sinto cada vez mais envolvido, eu me sinto cada vez mais predisposto, cada vez mais disponível em prol do que eu acredito, em prol do que eu tenho esse movimento, desse envolvimento emocional que eu tenho com o movimento escoteiro. E aí eu queria lançar aqui uma campanha com vocês, para que a gente comece a postar nas redes sociais, que é o hashtag APF Engajado DF. Então, vamos trocar figurinhas, vamos compartilhar ações, sugestões, dúvidas. Então, vamos levantar esse movimento do engajamento dentro do perfil do APF, dentro como algo a mais, como que a gente possa não só ter todas aquelas características, mas principalmente estar envolvido emocionalmente com o movimento escoteiro. E aí, esse emocionalmente não é eu gosto, eu amo, não, é muito mais do que isso. Né? Engajamento é uma palavra que a gente tem usado muito no voluntariado em função da psicologia positiva. E a gente vem trazendo também a questão do engajamento para dentro das empresas, do comportamento profissional. Porque hoje a gente sabe que um profissional engajado ele é muito mais produtivo à empresa do que um profissional comprometido. E aí eu vejo o voluntariado como uma ação profissional. Né? Eu procuro sempre trabalhar isso. Eu não quero estar no movimento por estar, eu quero estar no movimento e tentar fazer a diferença e tentar possibilitar ações para que o jovem seja a diferença, para que ele construa a diferença. Então, para isso, eu preciso estar engajada, comprometida só não basta. Tá bom? Vou correr, Carmen, segunda parte. Vamos lá. Correr? Falamos do perfil. Faltam 5 minutos. Socorro. Me dá mais um tempinho. Falamos do perfil, então agora vamos entrar na questão da designação. Então, seguindo lá a nossa política nacional de adultos movimento escoteiro, orienta-se, né, que o Estado, para que ele tenha um aprendizado produtivo, a indicação do assessor pessoal de formação, ele esteja relacionado diretamente à mesma função que ele desempenha. Né? Então, ou seja, aí tem um exemplo, o APF é o chefe da seção da Alcateia e o assessorado, ele é o assistente da Alcateia. E aí eu chamo a atenção para vocês, que eu coloquei aqui como pontos de observação, algumas questões que a pessoa, o adulto voluntário, quando ele se coloca à disposição de atuar como uma APF, ele precisa fazer algumas perguntas, ele precisa fazer uma autoavaliação. Então, vamos lá. Será que eu possuo tempo para desenvolver essas responsabilidades? A atuação, e aí esses pontos, percebam, esses pontos de observação, eles servem não só na questão do adulto que se coloca à disposição, mas também de outra figura, que é o próximo slide, que é a questão da diretoria, né? A diretoria da unidade
escoteira local ou a pessoa que está representando a seção autônoma. Então, toda vez que a gente vai indicar uma pessoa, ou que a gente vai designar uma pessoa, a gente precisa levar em consideração esses pontos de observação. E esses pontos de observação, eles estão descritos, né, no manual do APF. E aí, vamos lá, questão da designação. Então, percebam aí que eu tenho 3 figuras, né? Eu tenho a diretoria da unidade escoteira local, eu tenho o adulto em desenvolvimento e eu tenho o potencial APF. A decisão, ela precisa ser um consenso, né? Eu não posso chegar, por exemplo, numa Indaba, né? Como eu já presenciei, fulano, você tem algum assessorado? Ah, não tem. Então você vai ficar com ciclano, ciclano e ciclano. Não. Poxa, mas será que aquele adulto ele tem perfil para ser o APF? Será que ele está disponível para atuar como APF? Então, assim, e será que o adulto em desenvolvimento ele tem alguma relação, ele tem algum diálogo com esse potencial APF? Então, assim, a escolha, a designação, ela precisa ter um consenso entre as partes, né? Para que o APF possa executar com eficiência e eficácia o que se espera dele e para que o adulto em desenvolvimento esteja cada vez mais engajado, motivado, comprometido, enfim, que ele consiga percorrer toda a sua rota de aprendizagem, seu ciclo de vida, de forma positiva, né? Para que a gente tenha um retorno positivo, para que ele perceba esse retorno, para que ele reconheça esse desenvolvimento. Então, o processo deve ser formalizado após esse consenso, esse alinhamento entre as 3 partes, não tem necessidade de emissão de certificado, a diretoria, nós orientamos que a diretoria faça um registro por meio de uma ata de reunião, e é importante que esse registro fique no pacto, porque com relação o mapa adulto, para que ele seja habilitado e para que o APF possa enxergar o mapa do seu assessorado e aí começar todo o processo de orientação, de diálogo, de construção conjunta. E aí, se liga aí, APF, são alguns pontos que a gente traz para você, APF. Então, assim, ter maior conhecimento e vivência no movimento, na mesma linha do adulto captado, ter maturidade compatível com a tarefa. Percebam, você pode dizer não, você pode não estar no momento aberto a essa disposição, ok, não há problema, né? Então, o diálogo ele é fundamental e o autorreconhecimento também. Ele é uma pessoa que ele precisa buscar atualização permanente no seu processo de formação, e ele é indicado que ele possui um nível de formação superior a quem ele assessora na mesma linha, né, de atuação. Existem casos, exceções, né? Toda regra tem a sua exceção, tem unidades autônomas, seções autônomas estão sendo abertas, são recém-abertas, que ainda não têm uma formação, então há todo um direcionamento para isso, e aí no manual do APF vocês podem buscar toda a orientação, e nós também, enquanto escritório regional, estamos à disposição para orientar no que for necessário, e aí a Camila, né, Camila? Está aí também para nos auxiliar. Dúvidas frequentes, vamos lá, estamos quase acabando. Então, pessoas com nível preliminar completo podem assessorar outras pessoas? Pode. Aí são as exceções, né? Quando a unidade escoteira é nova, seção autônoma recém-criada,
enfim, não tem outro adulto ali em formação, alguém mais próximo, então sim, mas cada caso é um caso. Agora, uma coisa importantíssima, pessoas que concluíram a insígnia de madeira. Ah, pronto, tenho avançado, não preciso mais do APF. Não. Não é bem assim. Você tem a IEM, você conquistou a insígnia de madeira, mas você agora passa para um outro nível, por outro processo dentro do ciclo de vida do adulto voluntário, que é o processo de acompanhamento. E aí o APF ele tem um papel importantíssimo, porque enquanto voluntário, você não pode chegar nessa etapa e entrar na sua zona de conforto. Achar que você não, já vivenciei tudo, não preciso conhecer nada, está tudo igual, tudo continua a mesma coisa, não. E aí o APF vai estar aí te engajando, motivando, cada vez mais trazendo novos desafios, te provocando para que você repense as suas ações e, principalmente, que você continue na busca de novos conhecimentos, reciclando os seus conhecimentos e as suas reflexões. E aí eu deixo uma perguntinha para vocês. E aí, enquanto APF, você está praticando o apoio de forma correta? Essa foi uma provocação que o Kiko fez e que eu trago novamente a vocês, mas ninguém precisa me responder agora. E aí, eu queria... Carmen, eu precisava de 4 minutinhos só para passar um vídeo. Vamos lá, está todo mundo na sala ainda, vamos lá. Tá, então, eu queria passar um vídeo para vocês, mas o vídeo ele está muito ligado a essa questão aí, essa pergunta que eu deixo no ar. Se você conhecesse a real motivação do seu assessorado, qual é o gatilho para o engajamento do seu assessorado, você faria diferente? E aí, Camila, agora é com você.